anarquistas, socialistas, como Proudhon e Sombra, utilizaram o termo para definir uma forma de organização econômica e social, onde a produção e distribuição de bens e de serviços são propriedades privadas e têm fins lucrativos. Isto é, visa a acumulação do capital. O capitalismo, em suas várias vertentes, é dominante no mundo ocidental desde o final do feudalismo medieval. Inicialmente, na sua versão primitiva, mercantilista, baseada no comércio, foi estimulado pelas grandes oportunidades que se abriram com o avanço da navegação e a descoberta do Novo Mundo. Só com a Revolução Industrial do século XIX, quando surge o mercado de trabalho assalariado, primeiro na Inglaterra, mas depois em toda a parte, o capitalismo adquire, então, as características que seus críticos do fim do século XIX marcam, sobretudo, e atribuem. O fato de ter sido cunhado por seus críticos lhe confere uma conotação negativa, que foi atenuada ao longo do tempo, mas que ainda hoje não deixa de suscitar polêmica. É por isso, talvez, quando se organiza um debate, todo debate deve ser polêmico, a boa prática de marketing recomenda que o tema seja o capitalismo, e não a economia de mercado. O sistema de preços determinados no mercado pela livre interação da oferta e da demanda é um dos elementos do capitalismo moderno. Mas o mercado competitivo é uma abstração conceitual, um ideal típico. As economias capitalistas observadas na prática, desde o século XIX até hoje, não são homogêneas. São muito distintas de organizações econômicas, tanto em termos de distanciamento do ideal tipo competitivo, quanto em relação à propriedade exclusivamente privada do capital, qualificam como capitalistas. Daí os inúmeros apostos qualificativos, como mercantil, industrial, monopolista, de Estado, financeiro, corporativo, comumente encontrados quando se fala em capitalismo. Desde a sua introdução com Marx, no final do século XIX, até o último quarto do século XX, e a derrocada do comunismo soviético, o termo capitalismo esteve sempre associado a uma visão crítica. Durante quase todo o século XX, a visão progressista dominante sustentou que o capitalismo, embora criador de riqueza, era intrinsecamente injusto, estimulador das desigualdades e desagregador. Por estar baseado na exploração do trabalho, transformado em mercadoria, conduzia à luta de classe, à deterioração da vida comunitária e do espírito público. Mas nem sempre essa foi a visão intelectualmente dominante. A partir do final do século XVI, durante todo o século XVII e parte do século XVIII, a atividade mercantil, a época ainda não chamada de capitalismo, foi vista como um fator altamente positivo e civilizatório. Como sustenta Albert Hirschman, em um livro interessantíssimo, Rival Views of Market Society, a ideia de que o interesse individual, em contraposição às paixões, é socialmente positivo, aparece no final do século XVI. Ele cita o Duque de Lorraine, que defende a tese de que o interesse econômico do príncipe, perseguido de forma racional, com prudência e moderação, serve melhor ao interesse comum, ao bem de todos, do que a sociedade deixar ao sabor das paixões, da busca da glória pessoal, de acordo com o ideal heróico medieval. A busca metódica e ordenada do interesse econômico individual passou a ser vista como amplamente preferível às ações dirigidas pelas paixões violentas, desordenadas e imprevisíveis. A expressão em francês da época, la violence et le désordre des passions. A tese progressista era de que o comércio, conduzido pelos interesses individuais em busca de ganhos materiais, serviria de freio mais eficiente ao comportamento passional do que o tradicional apelo à religião, ao dever e à moral. O comércio era visto como um elemento civilizador, tanto para os senhores como para os seus súditos. De novo a expressão em francês, le doux commerce, língua internacional da época. Le doux commerce era percebido como um indutor de contato entre estrangeiros, estimulador da moderação, da probidade, entre outras virtudes. A valorização do interesse econômico em contraponto à paixão ajudou a legitimar a atividade comercial. Levou à valorização da vida privada, que desde o mundo clássico até a Renascença sempre esteve relegado ao nível mais baixo da hierarquia das atividades humanas. A valorização da vida privada, por sua vez, levou a um aumento do consumo pessoal,
que se transformou no elemento-chave do dinamismo do capitalismo moderno. A valorização intelectual da busca do interesse econômico individual atingiu seu ápice com o iluminismo escocês, ainda no século XVIII. O fascínio com a ideia da busca dos interesses individuais como elemento de civilização e progresso levou à formulação da tese da mão invisível de Adam Smith. Perseguir interesses individuais não apenas seria racional, como também é a melhor forma de atender ao interesse público. O bem-estar de todos estaria mais bem atendido se perseguido de forma indireta. Em paralelo, surge a valorização do homem médio, chamado the middle rank, do pequeno comerciante, do pequeno empresário, que na segunda metade do século XIX, quando os ventos intelectuais já haviam mudado, são pejorativamente designados de os burgueses, por Marx. Os primeiros sinais de mudança dos ventos nas ideias aparecem no início do século XIX. Com a Revolução Industrial, os interesses econômicos se tornam dominantes, surge então um lamento nostálgico pelo mundo que perdemos. E bem expresso por um Edmund Burke, que diz: "The age of chivalry is gone. That of sophistry, economists and calculators has to succeed. The glory of Europe is gone forever." Numa reversão surpreendente, a sociedade feudal, que era vista como rude e bárbara, sempre ameaçada pelas paixões de tiranos violentos, passou a ser vista com nostalgia, baseada em valores como a honra, o respeito, a confiança e a lealdade. Valores sem os quais a sociedade movida por interesses individuais não poderia funcionar, mas que havia sido erudidos por ela. A nostalgia do mundo perdido abre caminho para os novos críticos, muito mais duros, da sociedade capitalista. A crítica deixa de ser cultural, nostálgica, e passa a denunciar a capacidade destrutiva, desagregadora, das novas forças liberadas numa sociedade integralmente movida por interesses materiais. Assim como a valorização dos interesses individuais do comércio atingiu o seu ápice com David Hume e Adam Smith, a mudança dos rumos de ventos intelectuais, a partir do fim do século XVIII, culminou com Karl Marx na segunda metade do século XIX. Do final do século XIX até o último quarto do século XX, a crítica marxista foi sempre intelectualmente predominante. A alternativa marxista ao capitalismo, a revolução proletária e a socialização de meios de produção, pode ter permanecido sempre polêmica, mas a crítica marxista influenciou de forma decisiva os rumos do capitalismo no século XX. De forma esquemática, a crítica marxista ao capitalismo tem 4 vertentes. A primeira é econômica, segundo a qual o sistema seria instável, sujeito a crises recorrentes até a crise final, que abriria espaço para a alternativa socialista. A segunda, social, segundo a qual o sistema seria injusto, baseado na exploração do trabalho assalariado, levaria à concentração de renda e seria incapaz de erradicar a pobreza, pois ela exerce um papel funcional, a pobreza, de exército industrial de reserva. A terceira crítica é a política, segundo a qual a democracia capitalista é uma impostura. A democracia capitalista é uma impostura. A alienação cultural impediria que os trabalhadores compreender que não há interesses comuns, mas sim interesses de classe, que não podem ser reconciliados na democracia representativa capitalista. E a quarta e última é a cultural, segundo a qual o sistema levaria a uma alienação dos trabalhadores em relação aos seus interesses objetivos. No capitalismo, a sociedade é consumista, egoísta e alienada. Ao longo do século XX, a crítica marxista foi sempre como referência, foi sendo gradualmente enfraquecida. A crítica econômica foi desacreditada pela receita de Keynes. Formulada depois da grande crise dos anos 30, foi refinada durante os anos 50 e 60, até culminar com a chamada síntese macroeconômica dos anos 80. A fórmula para evitar grandes flutuações macroeconômicas das economias capitalistas havia sido encontrada, ou pelo menos parecia. A receita era ter a dívida pública sob controle, uma política fiscal contracíclica, uma política monetária pautada por metas inflacionárias e a taxa de câmbio flutuante. Nas últimas décadas do século XX, consolidou-se a impressão de que os ciclos macroeconômicos haviam sido finalmente eliminados. Uma nova era, a grande moderação, termo que se cunhou à época, havia chegado, com a descoberta do remédio para a instabilidade crônica das economias capitalistas. A crítica social, por sua vez, foi aplacada
pelas reformas tributárias, trabalhistas e sociais do pós-Segunda Grande Guerra. Principalmente na Europa, mas também em todo o mundo ocidental, foi criada uma rede de proteção trabalhista e de assistência social através do significativo aumento da participação do Estado na economia. A economia capitalista do welfare state parecia ter respondido à crítica social ao capitalismo sem necessidade de suprimi-lo. A crítica política à democracia representativa capitalista foi desmoralizada pelo totalitarismo, pela violência oficial e pela falta de liberdade cívica dos regimes comunistas. A começar pelos soviéticos, mas também pelos seus satélites no leste europeu, assim como em Cuba, na China, em toda a parte do comunismo de inspiração marxista foi instaurada. A crítica cultural, a última delas, primeiro rompeu com a ortodoxia marxista, através da chamada Escola de Frankfurt. O Institute for Social Research, fundado na década de 20, é a base da escola dessa crítica, por onde passaram pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse e, mais recentemente, Jürgen Habermas. Depois, essa crítica cultural se distancia definitivamente do marxismo e se confunde com a crítica da modernidade. Como é o caso do filósofo polonês Leszek Kolakowski, por acaso autor da melhor história do marxismo, a meu ver, do historiador americano Daniel Boorstin, brilhante pioneiro nos anos 60, cuja temática é retomada pelos franceses Guy Debord e Jean Baudrillard. De forma progressiva, tanto intelectualmente quanto na prática, a crítica marxista foi perdendo força, até ser completamente marginalizada com a derrocada da União Soviética e a queda do Muro de Berlim e a adesão da China ao capitalismo mundial. Nas duas décadas, desde o final dos anos 80 até a crise de 2008, o sucesso da economia globalizada parecia ter enterrado definitivamente a crítica marxista. Todo um conjunto de ideias que serviu de pano de fundo para o grande debate intelectual e para a revisão do capitalismo do século XX parecia ter sido relegado à história do pensamento. Uma nova visão hegemônica teria se consolidado, o que se poderia chamar de o otimismo do capitalismo tecnológico. Extraordinários avanços da tecnologia, estimulados pela competição capitalista de um mundo globalizado, abririam novas e imagináveis possibilidades para a humanidade. O quadro mudou com a crise de 2008. A grande moderação, conquistada com a aplicação da síntese macroeconômica, revelou-se um equívoco. A sofisticação dos mercados financeiros, com o desenvolvimento de mercados virtuais, os chamados derivativos, que em tese deveria ter sido capaz de reduzir ou dispersar os riscos, mostrou-se apenas mais uma forma de exponenciar a alavancagem. Uma alavancagem impermeável aos olhos não apenas das autoridades reguladoras, mas também aos olhos dos próprios dirigentes das instituições financeiras que os utilizavam. Quando a crise eclodiu, a escala das instituições financeiras globalizadas obrigou os governos nacionais a socorrer. Evitou-se um grande colapso, mas às custas de um aumento expressivo da dívida pública e do passivo dos bancos centrais. Em alguns casos, como na Islândia e na Grécia, o endividamento público superou o limite tolerável e levou à queda do Estado. Na Europa, a crise bancária está temporariamente reprimida pelo financiamento do Banco Central de Mário Draghi aos bancos centrais nacionais, mas ainda ameaça o euro e a própria União Europeia. Os Estados Unidos, favorecidos pela condição de emissores da moeda reserva mundial, foram capazes de reagir de forma mais radical em relação à atuação do seu Banco Central. Desde 2008, o FED expandiu de forma agressiva o seu passivo e monetizou grande parte do aumento do endividamento público decorrente do socorro ao setor financeiro. A lição aprendida com a crise dos anos 30 permitiu que uma nova depressão fosse evitada. Em contrapartida, a economia americana continua excessivamente endividada. Parte do excesso da dívida privada foi transferida para o setor público, mas o endividamento total, público e privado, continua excessivo. A depressão tem custos intoleráveis, mas com a quebra generalizada, elimina-se o excesso de endividamento e abre-se a porta para um novo ciclo de expansão. Ao evitar-se a quebra, impede-se a redução catastrófica, mas natural, do excesso de dívidas, que precisam ser digeridas, antes que o consumo e o investimento possam retomar fôlego. Troca-se, como eu já disse outra vez, um fim horroroso por um horror sem fim. Diante deste impasse, o autor a ser reestudado é, com certeza,
Joseph Schumpeter, que Gustavo Franco vai tratar. Economista austro-húngaro, com uma longa carreira na academia e no setor público, na Europa e nos Estados Unidos, Schumpeter é o grande teórico dos ciclos econômicos. Já nos anos 30, era crítico em relação à excessiva formalização matemática da teoria econômica. Segundo ele, a tentativa de mimetizar as ciências naturais, em nome do rigor metodológico, resultava na incapacidade de compreender a economia como um fenômeno social. Defensor entusiasmado do capitalismo e da fecundidade do espírito empresarial, do que ele chamava do entrepreneur, enfatizou a importância da distribuição criativa do capitalismo como mola propulsora dos avanços em todas as esferas da sociedade. Ao se controlar artificialmente as forças cíclicas naturais do capitalismo, pode ter esclerosado grandes partes das suas virtudes, de sua força criativa e renovadora. A economia americana está estagnada, assim como o Japão está estagnado há mais de 15 anos, depois do fim de uma bolha imobiliária. Os Estados Unidos também deverão ficar estagnados por mais tempo, até que o excesso de dívida seja digerido. A economia chinesa foi capaz de sustentar altíssima taxa de crescimento, mesmo depois da crise de 2008. Serviu de locomotiva, principalmente para os países exportadores de matéria-primas, como o Brasil, e impediu que a economia mundial, como um todo, estagnasse. Mas já há sinais de que a economia chinesa está em processo de desaceleração. 4 anos depois do início da crise, ainda não há solução à vista. Não há nem mesmo consenso sobre como proceder. O debate hoje, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, parece estar polarizado entre o imperativo contraditório de manter o endividamento público sob controle e relançar o crescimento através do estímulo keynesiano de mais gastos públicos. A ortodoxia fiscal é defendida primordialmente pelos republicanos nos Estados Unidos e pela Alemanha na Europa. A política fiscal anticíclica keynesiana é defendida pelos democratas nos Estados Unidos, com Paul Krugman como seu principal porta-voz, e pela França de François Hollande. À primeira vista, crescer parece ser a solução. O crescimento reduz o valor relativo das dívidas. Sem crescimento, ao contrário, as dívidas nunca serão digeridas. A lógica sugere que não se deve tentar controlar a dívida pública enquanto a economia está estagnada, pois o resultado é uma política pró-cíclica que pode levar à queda da renda e ao agravamento da relação entre dívida e produto. Ocorre que a terapia keynesiana foi concebida por uma economia que passou pela depressão, eliminou o excesso de dívidas, para a economia que está paralisada, mas pronta para reagir ao estímulo dos gastos governamentais. Os gastos públicos funcionam, então, como um motor de arranque, capaz de relançar o consumo e o investimento, numa economia que tinha sido devastada pelas quebras generalizadas. O aumento dos gastos públicos é muito mais questionável numa economia onde ainda há excesso de dívidas públicas e privadas. Consumidores sobreendividados poupam toda a renda adicional para reduzir suas dívidas. Governos sobreendividados, que gastam mais do que arrecadam, correm o risco de perder credibilidade e não serem mais capazes de refinanciar suas dívidas. Uma verdadeira sinuca de bico. A aplicação do remédio keynesiano é hoje efetivamente questionável. A possibilidade de que estejamos próximos de 2 restrições que ainda eram muito distantes nos anos 30, exige hoje efetivamente repensar o rumo do capitalismo. A primeira restrição é o limite do tolerável, no sentido de não vir a se tornar disfuncional da participação do Estado na economia. Em toda parte, até mesmo onde o capitalismo nunca foi seriamente questionado, como nos Estados Unidos, houve ao longo de todo o século XX, sistemático aumento da carga fiscal e da participação do Estado na renda nacional. As respostas, tanto para a crítica econômica, da instabilidade intrínseca, quanto para a crítica social, da desigualdade crônica, ao capitalismo, levaram ao aumento da participação do Estado na economia. A segunda nova restrição é a proximidade dos limites físicos do planeta. É evidente que não será possível continuar indefinidamente com a série de ciclos de expansão do consumo material, alimentado pela turbina do crédito, até que uma nova crise que só se resolve com mais crescimento. A menos que haja uma radical mudança tecnológica, será preciso encontrar a fórmula do aumento do bem-estar numa economia estacionária. A mudança tecnológica não parece provável, pois a questão do meio ambiente é um caso clássico de bens públicos que o mercado não precifica de forma correta. Pode dizer que os problemas do capitalismo de hoje são decorrentes do seu sucesso. As respostas desenvolvidas para aplacar as críticas
quanto à instabilidade intrínseca e à injustiça social, levaram a um extraordinário aumento do consumo material e da participação do Estado na renda. Duas críticas, uma à direita e outra à esquerda, depois de um longo período que ficaram abafadas pelo sucesso do capitalismo de Marx, na minha opinião, merecem ser reavaliadas. A primeira à direita é a da chamada escola austríaca. É quanto ao risco do aumento crônico da intermediação do Estado na economia. Um dos seus expoentes, Hayek, tem sido recentemente contraposto a Keynes na questão das políticas anticíclicas. Mas esta não me parece sua contribuição mais relevante. É no seu papel de defensor dos mercados, como insuperável transmissor de informação e estimulador da criatividade, onde se pode encontrar a mais coerente e fundamentada análise dos riscos econômicos e sociais do aumento do papel do Estado. A crítica à esquerda é quanto ao risco do consumismo. A tese da alienação consumista permeia a crítica cultural ao capitalismo de massas, desde a escola de Frankfurt até os novos teóricos da sociedade do espetáculo. Já neste curto período, desde a crise de 2008, sinais de que a crítica cultural ao capitalismo será retomada. Dois livros recém-lançados questionam o capitalismo como uma troca faustiana. How Much is Enough, de pai e filho Robert e Edward Skidelsky, e What Money Can Buy, de Michael Sandel. Ao transformar todas as esferas da vida numa questão de cálculo financeiro, ganhamos capacidade de criar riqueza, mas em contrapartida nos tornamos insaciáveis. A busca desenfreada por crescimento econômico, por mais consumo material, nos levou a esquecer por que queremos mais. Mais consumo material tornou-se objetivo em si mesmo. Sandel sustenta que a comercialização de algumas esferas da vida corrompe seu significado. Ecos claros da crítica marxista à comoditização e alienação capitalista. Será preciso superar, na minha opinião, o fosso profundo do preconceito ideológico, enraizado por um século de debates rancoroso, para encontrar a síntese dessas duas vertentes críticas e encontrar respostas para o que me parece as duas grandes questões do nosso tempo. Primeiro, é como reduzir a disparidade dos padrões de vida, tanto entre países como dentro de países, sem aumentar a intermediação do Estado e restringir as liberdades individuais. A segunda é como reverter o consumismo, a insaciabilidade material, sem reduzir a percepção de bem-estar. São grandes desafios, sem dúvida. A competição capitalista me parece imprescindível para que seja possível encontrar respostas aos problemas criados pelo seu sucesso. Só a pluralidade das ideias foi capaz de desmistificar todo tipo de autoritarismo, seja o religioso, o fundamentalista, o ideológico, e criar a cultura da autonomia do indivíduo, será capaz de fazer a revisão cultural que as circunstâncias exigem, sem sacrificar as conquistas do iluminismo. Eu encerro citando Raymond Aron, um extraordinário analista político e filósofo francês do século XX. O mundo moderno é muito complexo para ser reduzido a uma fórmula. Uma condenação ou uma solução. Deve ser observado sem arroubos de entusiasmo ou de indignação.